Fala, fala galera! Mais um WF Cash, fé e empreendedorismo andam junto. E vou logo deixar o recadinho para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o WF Cash, fé e empreendedorismo andam junto lá no YouTube. Se inscreva, compartilha, manda para um amigo, para o vizinho. Sempre terá alguém que estará precisando ouvir uma dessas histórias maravilhosas de fé e empreendedorismo que a gente conta aqui no nosso WF Cash. E hoje, como não poderia ser diferente, a gente tem uma convidada muito especial. Eu conheço um pouquinho da história dela, que eu não quis saber muita coisa, até para que a gente soubesse todo mundo junto aqui. É a Evelyn. E a Evelyn vai contar a história dela, cara, que é muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar você que está aí do outro lado, principalmente porque eu já sou apaixonado pelo que ela trabalha, com o que ela faz, já conversei isso com ela. E eu vou deixar a Evelyn se apresentar para você aí que está do outro lado. Seja bem-vinda, Evelyn. Graças a Deus, o WF é uma satisfação enorme estar aqui para compartilhar a história da ClickVet, compartilhar um pouco também da minha história de fé e empreendedorismo. E a gente está aqui para abençoar, né, fazer com que as pessoas também tenham essa clareza de que a fé anda junto, sim, com o empreendedorismo. Pô, seja bem-vinda, Evelyn. Evelyn, eu vou começar para a pessoa que está do outro lado entender quem é a Evelyn, de onde a Evelyn veio, e aonde a Evelyn está e aonde a Evelyn quer chegar. Ótimo. A Evelyn, né? Filha amada de Deus, imagem e semelhança do Criador. Eu gosto muito de falar isso porque é o que eu me vejo hoje. Então, eu tive um trajeto por muito tempo fora da presença de Deus. E isso hoje eu vejo que é um vazio enorme. Então, gosto de me apresentar assim, como filha amada do Senhor. E hoje eu tenho uma clareza muito grande do que eu quero, né? Da minha postura hoje como mulher, como empreendedora, como filha de Deus. E com o meu empreendimento, né, a ClickVet, a gente vai contar aqui como foi que surgiu. Mas ao longo desse meu trajeto, eu estava no mesmo caminho que todo mundo, né? Fazendo cursinho para fazer faculdade, para conseguir passar no concurso e ter uma estabilidade, digamos assim. Então, esse era o trajeto. Mas aí... Trajeto normal, CLT. CLT. E aí, Deus tocou no meu coração, aconteceu coisas aí que vocês vão saber ao longo do caminho desse podcast, que mudou o trilho, mudou o trajeto, né? Antes era o que a Evelyn queria, hoje é o que Deus quer. Hoje é o que Deus quer, sempre. Que legal. E assim, Evelyn, só para que as pessoas entendam aí, como foi que a Evelyn nos conheceu? Conta um pouco essa história aí, aonde foi que tu conheceu o WF, como foi que aconteceu, até para que as pessoas entendam como é que foi que tudo aconteceu para você estar aqui hoje com a gente. Sim. No meu trajeto, na área do empreendedorismo, eu sempre gostei de estar em eventos de empreendedorismo, né? Que aí você conhece outras pessoas. Sempre se capacitando. Sempre se capacitando e conhecendo pessoas, né? Que a gente precisa um do outro. Então, esse é um ponto. Daí, teve um evento em algum lugar aqui em Belém, eu não estou recordando onde que foi, mas que ia ter uma pessoa lá que ia falar sobre fé e empreendedorismo. Eu disse, pô, esse tema é muito bacana, eu ainda não tinha visto alguém falar sobre esse tema específico, né? Era muito sobre empreendedorismo, inteligência artificial, enfim. Mas fé em empreendedorismo, eu disse assim, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, já estava lotado. Não tinha mais lugar para sentar. Então, eu fiquei na porta do lado de fora. E aí, eu te ouvi falando sobre Deus, o empreendedorismo, consegui pegar ali um pouco da história, né? De como que foi, do teu trajeto, enfim. E muita coisa me tocou. E aí tu publicou, né, uns stories, enfim, e eu comentei, cara, eu tava lá, não conseguia entrar, não sei o quê, mas tudo que tu falou tocou muito no meu coração, porque eu sei que veio de Deus, eu tava num momento também, assim, bem desafiador, né, e tu contou, praticamente, tu estava contando a minha história ali, do que eu consegui captar. E aquilo mexeu muito comigo e me fez também te mandar mensagem, né, ali no direct e tudo mais. E aí tu repostou, falando assim, gente... Tudo o que eu faço é para honra e glória de Deus. E olha só, é vidas transformadas. E aí começou essa nossa aproximação.
Isso aí é muito legal. Eu fiz questão da Evelyn falar um pouco do que aconteceu, que foi uma palestra que a gente teve ali eu acho que é Conselheiro, não, no Durucus. Gentil? No Durucus. Ah, é No no Durucus Durucus. era Sempre uma não sei, empreendedorismo de alguma coisa que eu não lembro também direito. Mas aí a Evelyn chegou, realmente já estava cheio, ela não entrou. Mas olha só, eu sempre digo, a gente não tem que estar distraído. E a Evelyn não estava distraída. Mesmo não conseguindo entrar, ela ficou lá na porta, ela pegou alguns trechos, depois ela falou comigo no direct, eu respondi ela, né? E hoje nós estamos aqui. Mas é porque eu sempre falo para você que está do outro lado, não esteja distraído. Eu fui na trinca do Caio Carneiro, o Flávio Augusto e o Joel JJ, e aí foram 2 dias. Foi um dia evento à noite e um outro dia que era o dia todo, né? E ele falou algo que eu não esqueci. Eu sempre falo que eu sempre estou muito atento às coisas. O Caio Carneiro falou o seguinte: para você que está aí do outro lado, aqui na palestra ou em qualquer lugar, você às vezes vai para um evento que vai demorar 10 horas. Você vai para um evento que vai demorar 3 horas. Mas você vai ali, às vezes, para buscar 30 segundos, 10 segundos de algo que vai virar a chave para o teu negócio, né? Então a Evelyn, mesmo ela não entrando na palestra, ela ouviu algumas coisas, ela entrou em contato comigo, a gente conversou e eu fiquei muito encantado pela história dela. Por isso fiz o convite dela estar aqui para contar e vocês vão entender o que eu estou falando agora. Mas esse recado é para você, não esteja distraído, esteja sempre atento, porque eu sempre te conto aquela história, o cavalo vai uma hora passar selado e você tem que montar. Parabéns, né, por isso e parabéns pela atitude de ir pelo menos na porta ouvir um pouco e que bom que a gente pôde te ajudar de alguma certa forma. Amém. Tá bom, Evelyn? Então, Evelyn, vamos lá. Eu quero saber agora sobre a ClickVet. Certo. De onde vem esse nome, né? O que é a ClickVet? O que é que ela faz? Porque, assim, eu sei um pouquinho, mas também não entendo direito o que ela faz, o que aquelas patinhas ali significam. Então, eu quero que você conte aí para o pessoal entender um pouco mais da ClickVet. Certo. A ClickVet, ela é uma startup, né, que veio para o mundo pet trazer muito mais tecnologia e cuidado para os tutores com seus pets. Hoje a gente sabe que o tutor ele quer que o pet dele viva muito mais, né? Então isso vai se dar em relação a quê? A qualidade de saúde dele, ao bem-estar desse pet. Então a ClickVet ela vem justamente aí para trazer muito mais praticidade, comodidade, conforto para o tutor, para ele ter um médico veterinário dentro da sua casa, serviços veterinários dentro da sua casa, para cuidar e tornar o bem-estar do pet dele muito maior, né? E aí prolongar a vida desse pet, que hoje é um filho. Hoje no Brasil, o Brasil ele é o terceiro maior em número de pets, são mais de 160 milhões de pets. Ou seja, é muito pet. E as famílias hoje, ela cuida de verdade. O pet não é mais aquele que fica lá no fundo do quintal, né, comendo resto de comida. Não é. Ele dorme na cama. É mais fácil a gente dormir no chão e ele dormir na cama. É desse jeito, com ar-condicionado e tudo, né? E a TV ligada. E a TV ligada. Então, as pessoas, elas querem isso pro pet dela, de cuidar, de levar para um evento de pet. Cara, eu já participei de um monte de evento de pet Mas, Evelyn, para que as pessoas que estão lá do outro lado entendam, de onde vem a ClickVet? Tá? Você tem alguém na família que já era veterinário, algum negócio, ou de onde surgiu esse nome? De onde surgiu essa ideia? Como surgiu? Quando surgiu? Certo. Eu fazia um curso de agronomia, né? Você é agrônomo. Agronomia. Agora enrolou o negócio. Aí o que acontece, né? Nesse meio tempo, eu peguei um cachorro que ia ser abandonado, o Apolo, um caramelo, e aí eu compartilho a foto depois com vocês. Mas o Apolo, como todo pet, bagunceiro, enfim, né? Passou 10 anos comigo. E aí eu tava com um pé no mestrado, um pé doutorado, aquela história que eu te falei que Deus fez assim, ó, não, tu vai pra cá. Nesse meio tempo, o Apolo ele foi ficando muito doente, né? Foi ficando assim um pouco dodó, enfim. E eu levei ele em alguns lugares, fiz coisas assim, porque a gente acredita muito no cara que tá de jaleco, falando, sim, olha, faz isso porque isso vai dar jeito. E isso que daria jeito, na verdade não deu, ele foi ficando muito pior. E aí, cara, eu levei ele para um hospital
Lá nesse hospital ele ficou um mês, não tinha ClickVet, tá? Só tô contando como sim. foi que surgiu. E aí ele ficou um mês lá, todo dia eu ia e visitava, e foi uma coisa de Deus, assim, eu nem era cristã, viu, gente? Mas vamos ficar claro, tudo foi acontecendo. Deus estava trabalhando. Tava trabalhando já. Cara, eu tinha dinheiro, eu lembro que eu tinha dinheiro para deixar ele internado 3 dias só. Passou de 3 dias, eu não sabia o que eu ia fazer. E ele ficou 30 dias no hospital, para tu ver. E aí Deus... É que eu sempre falo, o cálculo de Deus é diferente do nosso. Totalmente. E tinha dias que eu ia dormir desesperada, Senhor, como é que eu vou fazer com o papagaio e tal, não sei o que. E aí, o Apolo lá precisando de fazer um monte de exames, um monte de check-ups, enfim, comprar remédio por fora, né? Porque no hospital eles fazem coisas, mas a gente tem que arcar com tudo também por fora, né? Fora o que está sendo investido ali. E aí, tudo a gente liberava. É tipo assim, não sei como vai ser, só sei que vai ser, libera. Precisa do exame tal, libera. Precisa... Então, a gente não sabia... Isso chama-se fé. Fé, exatamente. Não sei como vai ser, mas vai ser. Vai ser, exatamente. E aí, a gente estava ali, o Apolo não melhorava, a gente não sabia o que era, ele entrava na ala amarela, na ala vermelha. Um dia só desses 30 ele ficou na ala verde, que é aquela ala que não precisa de muita atenção, né, e tudo mais. E aí, passou-se esses 30 dias, a gente fez ainda várias coisas, né, cirurgia que foi necessária para a época, e o Apolo foi para o céu, virou estrelinha. Cara, eu não sei nesse dia como foi que eu cheguei em casa, não sei como foi que a gente voltou daquele hospital. Me ligaram e falaram assim, Evelyn, vem que o Apolo não tá legal. E aí eu fui desesperada para lá, meu marido veio, a gente foi. E ali foi o último momento que eu falei com ele. Ela disse assim, olha, tem um procedimento de reanimação, tu quer? Esse cara, o Apolo tá tão fraquinho. O Apolo já sofreu tanto, já me ensinou tanta coisa, que eu não quero que ele sofra, vai doer? Ela disse, vai, é um procedimento que dói muito. Eu disse, não, eu não quero, porque ele vai sofrer mais ainda, eu não quero. Sendo que ela não tinha me dado certeza se aquilo ia... E aí o Apolo partiu. Né? Eu fiquei com uma dor enorme no coração e no bolso, porque eu só tinha dinheiro para 3 dias, né? Depois disso, eu fui fazer rifa para pagar o hospital, né? Fazer rifa e vendia as coisas que eu tinha em casa, comecei a vender e tal, porque eu tinha um compromisso. Falei assim, olha, eu quero salvar meu pet, minha situação é essa, tal, não sei o quê. E como bons empreendedores, falaram assim, ó, a gente pode ver o que vai fazer, mas a gente não garante, né? E aí eu tinha que me virar do outro lado. Comecei a fazer rifa, vender coisas e tudo mais. E nesse meio tempo todo que eu estava ali, eu lidei com médicos todo dia, porque todo dia eu ia no hospital. Eu lidei com tutores todo dia, que eu via aquela situação dos tutores chegarem lá com os pets já... Caramba, o pet tá nas últimas, já, tipo, só cirurgia que você via naquele momento, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, como não chegar a este ponto de ser só na cirurgia ou só quando o pet está muito mal? Como tratar antes, né? Que foi o meu caso. Se eu tivesse preventivamente tratado ali, com os médicos certos, com o acompanhamento certo, né? Com as pessoas dando orientação certa, o Apolo talvez estaria aqui hoje. Mas tudo que Deus faz na nossa vida tem um motivo, tem uma razão, tem um propósito. E aí, nesse meio tempo, né, eu já estava pensando assim, nossa, e se tivesse um negócio, alguma coisa que as pessoas trouxessem comodidade? Porque o que eu ouvia muito no hospital, e também foi o que aconteceu comigo, eu não tinha tempo para levar o Apolo para fazer uma consulta fora, eu tinha que faltar trabalho, enfim. É o que muitos tutores passam, não tem tempo, né? Então, se tivesse alguém que fosse em casa para fazer isso, eu lembro o WF que ele fez uma cirurgia que ele conseguiu lamber o local da cirurgia. Aí infeccionou, né, e tudo mais. Cara, eu ficava desesperada, falando, meu Deus, como é que eu vou tratar isso? O que eu preciso fazer? E aí eu ia lá onde ele tinha feito a cirurgia, que não era nesse hospital, era no outro local, e ela falava assim, olha, eu tô só limpa, tô só isso. Mas e a pessoa para estar lá para fazer? Eu não tinha essa pessoa, entendeu? E aí tudo isso eu pensei. E assim surgiu a ClickVet,
né? Tu perguntou sobre essa patinha. Essa patinha é a patinha do Apolo. Porque eu quis, gente, que o Apolo tivesse em tudo na Clickvet, porque surgiu por causa dele. Por causa dele. Então, eu me emociono ao falar, já faz 3 anos isso, né? 3 anos que a Clickvet existe já. E eu quis falar porque realmente é dele. Foi por causa dele que surgiu. Então, a patinha, ela tinha que estar aqui. Então, a casa, ela representa isso, o local de acolhimento, o local onde o pet está, né, dentro ali da casa, que é o local que ele já conhece. Se sente bem. O símbolo de localização é porque é o médico que vai lá. Então a casa é porque é no seu ambiente. É no seu ambiente. O símbolo da localização é que o atendimento vai até você. E a pata é do Apolo, representando, né, os pets de cada tutor. E você que está do outro lado, que é empreendedor, a Evelyn falou a história dela, né, com o Apolo, do que ela passou. E dentro da dor dela, ela observou algo que poderia abrir um negócio. Através da dor dos pacientes, assim como você estava passando. Peraí, qual a dificuldade que eles estão tendo? Cara, por que isso não tem? Por que aquilo? E você entendeu que ali havia um vácuo. E esse vácuo poderia ser fechado pela Clickvet, certo? E eu já falei isso para você. Tudo que eu faço, ou que eu penso, eu vou muito para a Bíblia. E a Bíblia fala sobre a história do Davi. Quando Davi derrotou o Golias. Todo mundo via o Golias como um gigante que poderia matá-lo. Davi viu como uma oportunidade. Então, às vezes você vai estar dentro de uma dor e você só vai estar vendo a dor. E Deus está querendo te mostrar outra coisa. As possibilidades que você tem dentro daquela dor, dentro daquele processo, que sempre vai ter um propósito. Exato. E foi isso que a Evelyn viu. Entendeu? Exato. Então, você que está do outro lado, que está passando por uma dor, ou está passando pelo processo, começa a observar mais que ali vai surgir oportunidade para o teu negócio ou para a tua vida. Exatamente. E nesse processo, o WF, a gente vê assim os pets, tem gente que fala assim, só falta falar, né? E aí... Tem uma que fala, a Nina fala. E aí tem uma questão relacionada, porque, cara, eu nunca vi, até naquele momento, um cachorro tão forte me ensinando tanta coisa. Cara, a resiliência, ele estava ali num ambiente que, graças a Deus, foi muito bem atendido, sabe? Muito, muito amado por pessoas, assim, que até então ele só conhecia o ambiente da minha casa, né? E naquele momento ele estava num outro ambiente ali com pessoas que ele estava sendo muito bem cuidado. E todo dia mostrando a força, porque ele era furado, era colocado, ele não estava conseguindo comer uma certa época. E aí era colocado aquele negócio, né, nasal e tudo mais para alimentar. E aquilo, quando eu via ele daquele jeito, cara, eu ficava assim, meu Deus, me dá força. Porque elas falavam assim, não chora, porque ele vai sentir. E era curioso, porque eu imprimi umas historinhas de cachorro, né? Eu entrava dentro da baia com ele e começava a ler a historinha para ele e tudo mais. E aí elas desenhavam assim na portinha da baia dele, Apolo, o que gosta de ler, o que ouve as historinhas e tudo mais. Então tudo isso marca a gente. Por quê? Porque é uma dor que eu senti que eu não desejo para ninguém. Não desejo para ti com a Nina, não desejo para outros amigos meus e nem para nenhum tutor do mundo. Porque é muito ruim, porque você tem aquele pet como um filho, sabe? Exatamente. E ali você passar por isso realmente é dolorido. E é uma coisa que eu não quero, e por isso que a Clickvet está aí. E Evelyn, nos explica então agora, a gente entendeu que dentro dessa tua dor, dentro das dificuldades, dentro do que tu viu que estava ali errado de uma certa forma, ou que tu poderia melhorar, onde entra a Clickvet? O que ela faz? Qual é o diferencial dela? Porque tem muita gente aí hoje, como tu falou, cara, eu sempre digo que o negócio de pet tá crescendo e vai crescer muito mais, porque só tem a tendência é crescer muito. Exato. Hoje todo mundo, dificilmente uma casa que não tem um pet. Hoje, na nossa casa, né? A nossa casa, a gente não consegue imaginar sem a Nina. Uhum. É muito louco, porque a gente não tinha antes, mas hoje não consigo imaginar. A minha mulher já fala assim, olha, eu acho que a Nina quer uma irmãzinha, toda hora, entendeu? Porque realmente traz muita alegria. Eu sempre digo que não é eles que ganham, é a gente que ganha. Não é a gente que ensina eles, é eles que nos ensinam muito. É ele que te escolhe, tá? Né? Então,
explica pra gente e para quem está do outro lado ali, o que a ClickVet faz e qual é o diferencial dela para quem tem seus pets. Uhum. A ClickVet, a gente faz o atendimento e serviços veterinários dentro de casa. Então, aquela consulta que eu não tive dentro de casa porque eu não consegui ali naquele momento, hoje você tem a oportunidade de ter um médico veterinário da ClickVet dentro da tua casa. E não somente isso, você vai ter um acompanhamento desse pet, um histórico dele. Costumo falar que é um médico veterinário de família, porque ele vai fazer parte ali da tua família. Então, por exemplo, o WF já está na hora de renovar a vacina da Nina, hein? O WF e aquele vermífugo e aquele antiparasitário. Então, é muito disso da gente, porque a gente, nós somos seres humanos, a gente esquece, Sim. né? Então, tendo alguém para te ajudar a cuidar ali da saúde dela, é muito melhor. Você vai falar assim, Evelyn, poxa, a Nina vomitou. O que pode ser? Ó, foi comida? Foi isso. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, para que o pet ele esteja bem, é focado no pet mesmo. Então, é o acompanhamento do histórico desse teu pet, é o trajeto dele, desde bebê, de vacina, enfim, todos os procedimentos que acontecerem com ele, tudo registrado no nosso sistema. E aí, a ação preventiva. É indicado que os pets eles façam consulta a cada 4 meses. Tem gente que não sabe nem quando foi a última vez que o pet fez uma consulta. E aí, por mais que ele esteja latindo, brincando contigo dentro de casa, mas pode acontecer dele estar com algum tipo de doença. A gente teve um caso recente que a pet, assim, daquele jeito, né? Latindo, brincando e tal, não sei o quê. E aí, a gente fez um exame, um check-up, assim, né, de rotina, deu giardia. E giardia, assim, é zoonótica, passa do homem pro pet, do pet pro homem. E a pessoa tinha uma bebê em casa, já engatinhando naquele processo, né, de colocar tudo na boca e tudo mais, ou seja, podia ter um risco ali de contaminação. Aí a gente veio, fez o protocolo direitinho, com medicação, curou. Ou seja, é um ambiente saudável para toda a família, não só para aquele pet. Já sabe que chegar em casa a mulher já vai fazer exame. Com certeza aí, ó. Já vai. E se você em casa tem, né, de repente teu pet tá ali brincando e tudo mais, mas tu não sabe o que... Ele não fala, cara. Entendeu? E aí... É um bebê pra vida toda. Um bebê. Né? E até aqueles tutores mais experientes, assim, que tem ali atenção redobrada total, até eles, às vezes, deixam passar alguma coisa, porque tem que ser feito exame mesmo. Mas Evelyn, explica de uma forma, até para quem está do outro lado entender um pouco mais. Por exemplo, normalmente a gente tem o nosso animal, a gente vai na veterinária ou tem um veterinário que a gente gosta, confia em algum lugar. E como é que funciona, por exemplo, não, vou buscar a ajuda da ClickVet, porque lá eu vou me orientar melhor. Como funciona isso? É só exame? É tosa? O que mais a ClickVet oferece também para o seu cliente? Né? Qual é esse elo, de uma maneira geral, que vocês oferecem para o cliente, o diferencial de vocês? Sim, a gente cria todo esse relacionamento com o tutor, estava te falando de ser ali um acompanhamento mesmo desse médico veterinário com o teu filhote pet, e a gente te dá outros suportes para que você tenha um ambiente ainda mais favorável. Tipo? Então, é o banho e tosa que a gente tem, o adestrador, uma pessoa que a gente já tem aquela confiança, já sabe que ela trabalha... Isso tudo... Na própria casa do cliente? Na própria casa. A pessoa vai na tua casa e vai fazer lá o adestramento do teu pet, vai fazer o banho e tosa dele lá. Eu tenho parceiros, que são os nossos parceiros esses, né? Parceiros que vão levar um alimento natural. Tem gente que hoje, a questão da ração, né? Tem gente que não quer muito por conta de nutrientes, enfim, ou de uma nutrição maior, até em relação a algum protocolo para aquele pet. Então tem a pessoa que vai fazer uma alimentação natural de acordo com as necessidades do teu pet. Então, um parceiro nosso que faz isso e leva na tua casa, entendeu? Então, são artigos pets, é roupinha, é brocha, não sei o que tem gente que gosta e também recebe em casa esses benefícios, tá? ClickVet. São benefícios que a gente traz para o tutor justamente para ele se sentir, assim, muito mais confortável, porque ele tem tudo num só lugar. Entendeu? Entendi. Conta um pouco mais aí, que eu até cheguei a falar para minha esposa, mas como eu não sei explicar direito e ia ter a oportunidade de você estar aqui, conta um pouco melhor sobre essa questão da alimentação, que é uma coisa que eu particularmente acho que interessa até a minha esposa,
para Nina, né? E eu acredito que outras pessoas nem saibam que isso tem. Que eu, particularmente, eu nem sabia se tinha mesmo. Vou te ser bem sincero. Então, explica melhor como é que funciona isso. Então, essa questão da alimentação vai muito de acordo com o pet, né? Então, ele pode passar, assim, por uma consulta com um nutricionista pet, que tem, né? Cada médico especialista também tem na área da medicina veterinária. Eu não sabia. Não sabia. Tem. E aí, a oftalmologia é tudo, é como se fosse... Ela quer para os pets, né? Sim. E aí você vê a dificuldade, o desafio desse médico especialista nessa área, né? Porque não falam, sim, então não sabem. Então, é uma questão da alimentação, né? Você tem quantidades balanceadas que aquele pet vai precisar no dia. Então, é mais proteína, ou então é mais nutriente de legumes, por exemplo, entendeu? Então, dá para fazer uma alimentação balanceada para as necessidades específicas daquele pet. Então, se na tua casa a Nina, eu não sei, qual é a raça dela? Uma pinche. Uma pinche. Digamos que tu tem a pinche e tu tem um golden em casa. São necessidades diferentes, né? E às vezes muita gente faz o quê? Compra a mesma ração para os dois. E aí, né, são diferentes essas questões para o pet ficar bem, de verdade, entendeu? Então tem a questão da alimentação natural, ela é muito importante também por conta disso. Não estou dizendo que a ração não serve, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas tem gente que gosta... É um complemento diferenciado, né? É um complemento diferenciado ali, porque imagina tu comer frango todo dia. Enjoa, o pet também enjoa. Tem gente que fala assim, hoje ele não quer ração, mas vai comer. Sabe? É a questão do enjoar mesmo daquela comida que ele está comendo todo dia. Então, a alimentação natural, ela serve justamente para complementar, para diferenciar tudo mais e vai trazer muito benefício para ele também. Entendi. E, Evelyn, eu também queria tocar em outro ponto que você falou, né? Lá atrás você contou um pouco da história e você até brincou, eu ainda não era cristã. Mas Deus já estava, de uma certa forma, mais próximo de ti. Tem a história do Apolo. E aí eu queria te perguntar assim, dentro também da ClickVet e da tua história, quando foi que você, de uma certa forma, teve uma aproximação mais de perto com Deus, esse contato com Deus? Não sei se a sua família é cristã, ou se foi alguma célula, como foi que isso aconteceu? Uhum. Essa história era muito, muito interessante, assim, porque é a principal história da minha vida, né? Eu amo tudo que eu passei, né? Porque a gente começa a ser forjado por Deus, né? A gente passa a ser forjado por Deus. E essa é uma história assim que eu gosto, a principal. Eu não era cristã, assim, né? Eu tinha ali uma religião católica, eu frequentava e tudo mais, mas eu sempre sentia que eu queria saber mais de Deus, conhecer Deus de verdade. Por quê? Cara, foi um queimar assim no meu coração, sabe? De conhecer mais da palavra. Mas por que isso? Mas por que Jesus falou isso? Qual era o contexto? Eu não estudava assim, entendeu? Fiz catequese e tudo mais, mas era diferente. E aí todo ano, no final do ano, eu e meu marido, a gente faz uma oração na virada. A gente fazia... Não só nesse momento, mas era um momento que a gente sentava mesmo assim e orava e tudo mais. E ele já queimava o coração dele de um lado e queimava o meu coração do outro. Só que a gente ainda não tinha conversado sobre isso, né? E aí, a ClickVet já existia, desse modo que eu tô te falando, né? A gente estava pensando, alinhando ainda as coisas. E assim a gente fez essa oração na virada de 22 para 23. Tá, quando foi em janeiro... Estava passeando, eu estava vendo pessoas passeando no condomínio com pets. Eu disse assim, bom, preciso atender e tal, tem muito pet aqui, eu vou começar a oferecer gratuitamente as consultas. Porque queria tirar foto para colocar no Instagram, já fazia ali o marketing, né, e também. E aí encontrei uma pessoa com 2 pets, assim, passeando, e disse, moço, posso falar com você? Cara, quando ele virou, era o José. José, eu tinha estudado com ele em 2006 e nunca mais tinha visto o José. E era o José, né? E era o José. Cara, aí fiz a consulta, ele conheceu meu marido e tal, não sei o que. Depois, em janeiro, né? Quando foi ali, ele começou a me convidar pra célula. E eu, não, porque eu tenho tal coisa, não, porque eu tenho tal coisa. E a gente com aquele pedido.
Nessa oração de virada, a gente pediu assim, Senhor, a gente quer conhecer mais da tua palavra, a gente quer ficar mais perto de ti, ter intimidade e tal. Coisa que a gente não estava sentindo. E, cara, a gente não estava sentindo. A gente ia pra missa e tal, só que não tinha. E aí o José, falei assim, Bruno, vamos falar pro José que a gente vai só pra gente ir uma vez e não ir mais. Olha só, como tem essa parte até um pouco de vergonha, gente, porque foi assim, mas Deus trabalha na gente. E aí fomos pra célula. Cara, foi algo assim tremendo, tremendo mesmo, de você abrir a Bíblia e estudar porque isso, porque tem relação com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. A gente ficou assim, ó. Cara, Todas as tuas dúvidas estavam lá. todas estavam lá. Será isso que a gente queria? Quando a gente voltou para casa, a gente já estava pensando na próxima célula. E na próxima, e a gente nunca mais parou de ir. E aí, depois, isso foi em fevereiro de 23. Tá, mas aí vocês ainda não eram cristãos, vocês estavam indo só para a célula. Só para a frequentando. célula, Tá. exatamente. Tá. E aí foi uma época também que o Bruno viajava muito, enfim, eu cobrava muitas coisas dele, então tinha ali uns certos atritos, né? Sim. Que eu não entendi o porquê, mas depois de estudar muito mais a palavra, eu fui ver que casamento é uma coisa até que a gente tinha conversado. O meu negócio não é com meu marido, é com Deus. E aí depois é com meu marido. E depois, Primeiro Deus, depois marido. e a mesma coisa ele. Primeiro Deus, depois eu. Então, o nosso negócio é sempre primeiro com Deus, depois que eu fui entender. E aí a gente começou a frequentar a célula. Quando foi em maio, isso em fevereiro, né? Quando foi em maio daquele ano, eu comecei a ir para a igreja, depois ele começou também a ir para a igreja. Cara, e o melhor dia da minha vida foi quando a gente fez o encontro com Deus. E eu e ele, nós batizamos no mesmo dia, que foi dia 24 de setembro de 2023. Sim. Foi a velha Evelyn realmente morreu. E ali Jesus nasceu em mim, sabe? Ressuscitou em mim. E ele também teve esse avivamento e a nossa vida transformou-se da água para o vinho mesmo depois desse momento. A gente teve muito mais certeza do que a gente queria sobre os nossos negócios. Aquilo que Ivete deu um salto, cara, assim, que eu não tinha imaginado. Naquele mesmo ano, a gente participou de um evento chamado Expo Favela, onde a gente foi representar o estado do Pará, lá em São Paulo, numa das maiores feiras de empreendedorismo. A gente apresentou para vários investidores, para várias pessoas em outro lugar. E a gente tinha, assim, pouco tempo, né, de existência e tudo mais. A gente já tinha feito vários atendimentos e, enfim, cara, Deus colocou a gente num salto incrível na vida pessoal, na vida espiritual, falando também assim, nos nossos negócios. E como os nossos pastores sempre falam, o céu ficou em festa, porque foram 2 pessoas. E até hoje, quando eu olho José, José, obrigada, porque foi através dele, o Espírito Santo usou ele para conduzir eu e a minha casa. Então, tem aquele versículo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque tudo é para ele, por ele. Que bom, que legal. É impossível não ver detalhe de Deus em cada detalhe, né? Por exemplo, você queria conhecer mais sobre Jesus, queria entender mais sobre Jesus, não sabia por quê. E é o que eu sempre falo, é o vazio que nós temos. Eu sempre falo sobre prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é bom? Eu sempre falo que é bom. O dinheiro compra tudo, comida, nossa roupa, onde a gente mora, tudo. Mas prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro. E às vezes o cara tem muito dinheiro, mas ele é vazio. E era notório que, tipo assim, vocês tinham um vazio. Vocês queriam entender, peraí, eu quero conhecer, mas por que Jesus fala isso? Mas por que Deus? E outra que a gente sempre ouve de algumas histórias, e a tua história fala sobre isso, que, vamos lá, só com o José, para ele parar de nos convidar. Mas Deus já tem tudo planejado, ele já tem a estratégia dele, já tem a forma dele. Então, não é como a gente quer, como Deus quer. Evelyn, você passou por algumas dores que você até nos confidenciou, né? Eu não sei se você quer falar, pode falar, tá? Até para que sirva para as pessoas entenderem que nós só vamos para o outro degrau depois que nós enfrentamos algumas dores, algumas decepções, algumas traições. Então eu sempre falo, você está com dor, você está sendo enganado, você está sofrendo, sobrecarregado, está no caminho certo. Caminhos difíceis levam destinos extraordinários. Caminhos fáceis levam para um lugar que
eu não desejo a ninguém. Então, é bem notório do que Deus fez na sua vida, né? E até nesse dia dessa transformação, eu até me adianto a pergunta também, tipo, o que você entendeu que mudou? Tipo assim, como você falou, a Evelyn antiga ficou, a Evelyn nova... O que você entendeu que mudou também dali? Aquele vazio que você tinha, que você entendeu que não tinha mais? Sim. Se você puder nos contar. Com certeza. É muito bom, porque hoje eu aprendi que a nossa história ela serve de testemunho para que outras pessoas também olhem assim e falem, cara, eu quero também servir esse Deus maravilhoso, porque eu também quero essa transformação para minha vida. E é muito interessante que você fala sobre um vazio, né? Eu e meu marido, a gente sempre costuma falar e testificar isso, que a gente não chegou para Jesus como muita gente chega, falando assim, eu passei por essa dor e tal, eu vim, sei lá, morte na família ou algo nesse sentido. Não foi exatamente assim. Mas só o fato de tu não ter Jesus na tua vida já é uma dor tão grande que a gente nem sabia dessa dor também. Então, como era a Evelyn antes, né? Que vivia, que estava aqui, né? Pairando, fazia suas coisas e tal, voltava para casa. Eu tinha ali uma oração que eu fazia para Deus, né? Mas era muito distante. Senhor, dar-te-ei, e não sei o que. Cara, eu ficava assim, não pode ser assim uma oração, cara. E eu via as pessoas falando assim, não, Deus falou comigo. Cara, como é que Deus falou contigo? Eu quero sentir isso também, eu quero ouvir. E aí, mas como que eu ia ouvir se eu estava pairando por essa Estava terra? distraída. Distraída. Cara, aí eu ia pra festa, né? Então, bebia porque tava todo mundo bebendo, enfim. Era aquele negócio do ambiente, sabe? Tava todo mundo fazendo, então eu tava ali fazendo também. Mas eu decidi botar um fim nisso, que eu não queria mais viver isso, porque isso não é vida. Então, quando eu comecei a entender das promessas de Deus para minha vida, de que Ele quer sim que nós sejamos prósperos, abundantes, e por mais que, ou até hoje eu ainda ouça que a prosperidade, a riqueza não é para todo mundo, eu ouço de pessoas, isso eu me bloqueio na hora, porque a prosperidade é para mim, é para ti, é para tu que está aí assistindo a gente, é para todos nós, Deus quer isso, você precisa estar em sintonia com Deus, você precisa cumprir os princípios, que com certeza Deus vai cumprir as promessas. E eu passei um período muito antes dessa história toda na minha vida, que eu tive uma doença muito assim, forte, né? Eu tratei tuberculose, não foi 6 meses, tratei 4 anos, porque era multiresistente. Então, naquele momento ali, eu me questionava muito, mas por que eu? Mas por que está acontecendo e tudo mais? Foi muito sofrido, dolorido, fisicamente, mentalmente, mas eu estava ali, porque Deus queria que eu estivesse ali passando por aquilo e Ele tinha um propósito para mim. Para hoje, por exemplo, a gente está aqui conversando, falando de Deus, edificando as pessoas que estão assistindo, levando essa mensagem para muito mais pessoas, e hoje a gente tem a internet para isso que ajuda. Então, se tu tem a internet hoje e não está falando de Deus, hoje eu penso assim, cara, eu passava 12 horas, às vezes, na casa de amigos, colegas, comemorando alguma coisa, 12 horas, 8 horas, 5 horas, não falava em 1 minuto de Deus. Hoje eu não admito isso na minha vida. Cara, onde eu vou, Senhor, é para edificar o teu nome. Por exemplo, assim, às vezes, no ramo do empreendedorismo, você às vezes está em evento que não necessariamente eles puxam para isso, mas só o fato de eu falar assim, gente, boa noite, bom dia, sei lá, Deus te abençoe. Cara, eu já tô falando de Deus. E isso é muito importante para mim. Tu falou algo, né, que aconteceu lá na palestra. Muita gente, quando vê o que eu coloco lá na descrição da minha palestra sobre fé e empreendedorismo, mas a gente não entende e fica meio que impactado. Mas ele vai falar sobre o quê? É culto, né? É o quê? É o culto e tal. Mas assim, cara, Evelyn, eu não posso falar de negócio se eu não falar de Deus. Exato. Eu sempre falo para todo mundo, cara, meu negócio era para já ter dado errado. Meu negócio já era para ter quebrado. Meu negócio já era para ter afundado. E não quebrou exatamente pela minha fé, pelo Deus que eu sirvo. Exato. Entende? E eu não estou falando aqui também sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo. Não. Eu tô falando que quando você está com Deus, você entende que Deus, que é no tempo dele, que é no momento dele, que é na direção dele, tudo é diferente. Cara. Até o que tu acha que é para dar errado, dá certo. Dá certo. E é muito interessante isso, WF, porque
Porque falando da ClickVet hoje, tem gente que chega e fala assim, não, mas tem muita gente que faz, cara, eu não quero saber. O jeito que eu faço na ClickVet é diferente. Exatamente. Deus colocou no meu coração esse sonho, esse projeto, e Ele quer que eu faça a minha parte. Todo dia eu faço a minha parte. E os empreendedores estão aí para falar que nada a gente mais inventa, tudo se copia. Agora, como você faz? Existe muita gente fazendo esse trabalho? Pode existir, mas a ClickVet é diferente. É diferente, Ela exatamente. tem algo especial. Tem. É o que eu sempre falo para o empreendedor. Cara, eu vou abrir uma loja. Pô, tem muita loja. Eu vou abrir tal negócio. Cara, tem muito negócio. Agora, o que você vai ser diferente? Diferente. Que é o que eu tenho perguntado para você. O que a ClickVet é diferente? O que ela faz diferente? E você tem explicado dessa maneira. E aí eu também te pergunto aqui que tu colocou pra gente, que hoje você não faz nada sem perguntar primeiro a Deus. O que isso significa? Significa que o passo que eu vou dar vai depender, né, do que ele falou para mim antes. Então, Senhor, é para eu mandar essa mensagem para o WF, sendo que eu nem vi ele no dia daquela palestra, que eu nem assisti dentro da sala, né? Porque é diferente, você tá dentro da sala, você tá olhando as pessoas, a interação delas ali. Tem gente que pode estar dormindo, pode estar prestando atenção, enfim, são várias as pessoas. Então, Deus tocou no meu coração e disse assim, vai, manda mensagem, fala. E como que você entende, para que as pessoas que estão do outro lado entendam isso, como é que você entende que é de Deus, e quando é de Deus e quando é nosso? Não, isso aqui é um desejo meu, do meu coração. Não, isso aqui é um desejo de Deus. É que eu estava esperando essa pergunta. É muito bacana, porque foi uma dúvida que eu tive também no passado. Como é que a pessoa ouve que é de Deus? Lembra que eu falei? Como é que a pessoa fala assim, Deus falou comigo tudo? Hoje, para mim, eu senti paz no meu coração. Senhor, isso é para mim? É para eu falar, mandar essa mensagem? Deus colocou paz no meu coração. E aí eu mandei a mensagem. E isso serve para qualquer outra coisa que eu vá fazer. Para todas as outras coisas que eu vá fazer. Então, Senhor, a ClickVet está assim. Hoje eu estou num processo de fazer escalar mais rápido, né? Então, é uma startup, é um modelo de negócio diferente, né? Tem gente que pode não saber o que é startup, é você pegar um negócio, colocar uma tecnologia nela, fazer ela escalar rápido e aí ela já vai ser conhecida em todo lugar. Então, resumindo, startup é isso. E o mundo das startups, ele é assim, gigantesco e incrível. Então, Senhor, esse é um negócio que vai ser assim, onde tu queres que fique? Vai ficar só em Belém? Aí Deus colocou paz no meu coração de que não é só em Belém. Ou seja, é um negócio muito grande, que Deus colocou no meu coração e vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo. Amém, já deu certo. Já deu. E é como eu sempre falo para ti, eu sempre vou pro que a Bíblia diz, certo? Então, o que a Bíblia diz? Seja feita a oração, seja feita a vontade de Deus. Então, como eu te perguntei, como é que você diferencia quando é o teu desejo e é o desejo do coração de Deus? Porque quando é de Deus, é diferente. Eu sempre digo que quando é de Deus, um projeto, você não tem um dinheiro, você não tem um lugar, você não sabe nem por onde começar, mas Deus vai te dar o dinheiro, Deus vai te dar o local e Deus vai te direcionar com as pessoas que vão fazer com que aquilo aconteça. Exato. Então é diferente. É a mesma coisa que a gente ouve muito por aí nas redes sociais, ou até às vezes entre amigos. Às vezes alguém está com algum problema, eu vou separar, eu não quero mais isso. Aí a pessoa ora, Senhor, essa pessoa é para mim? E aí Deus vai lá e mostra que não é. E aí a pessoa vai pensando, e aí, Evelyn? Não, eu ainda tô. Mas Deus não falou contigo? Falou. Mas a pessoa não escolhe o que Deus falou. Ela escolhe o que ela quer. Então, por isso, muitos de nós passamos por dificuldade, por problema em relacionamento, seja relacionamento pessoal, ou seja, em relacionamento de negócio, porque ela não está ouvindo o que Deus está falando. Ela está ouvindo o que ela quer ouvir. Por isso que eu sempre falo, algumas pessoas conversam comigo, Evelyn, e pergunto, WF, como é que tu fez teu negócio dar certo? WF, como isso? Aí eu pergunto, Evelyn, você quer ouvir o que eu tenho para te falar ou você quer ouvir o que você quer ouvir? Porque é diferente. Porque às vezes você quer ouvir, para mim, massagear o teu ego. E aí eu não vou falar. Eu vou dizer, Evelyn, tu tá errando nisso, tá errando naquilo, tá fazendo tudo errado.
Então, por isso que o negócio não dá certo. Uhum. Então, é exatamente isso. Por isso que eu perguntei como é que você faz essa diferença. Sim, Né? sim. Mas você respondeu certinho. Quando a gente tem paz, Tem cara. paz. Quando é de Deus, paz. E eu quero pegar um ponto que tu colocou aí, que tu falaste assim, que Deus ele vai te dar as provisões para você fazer o que ele quer que tu faça. E isso é muito interessante, porque a Clickvet não tinha... O que eu tinha ali? Um Instagram, fazer, para começar, né? Tinha ali um Instagram e as pessoas que eu sabia que tinha pet, que são, assim, conhecidas, né? Colegas e tudo mais. Mas tem um ponto interessante aí. Amigos, que eu achava que eram amigos, né? Aquela questão. Amigos. Amigos, nenhum deles usou, assim, o meu serviço. Até hoje. E eu sei que não vão usar e tá tudo certo, porque hoje eu entendo que não é uma questão, assim, de deles, entendeu? Mas uma questão minha que eu vou divulgar para outras pessoas e quem tem interesse, eu acredito nisso, vão usufruir. Aí eu vou te dar uma dica. E dar uma dica para quem está do outro lado também. Eu sempre falo as mesmas coisas. Eu tô 15 anos com a WF Imports. Eu já tô, acho que uns 5 anos com a nossa grife, né? E às vezes as pessoas falam, mas como que tu entendeu isso? Cara, Deus. Eu não estudei, eu não li, tal. Então, o que eu digo? Amigos não vão te ajudar. Eles não vão comprar contigo. Eles não vão falar do teu negócio. Eles não vão repostar uma postagem tua. Ah, eu não tenho dinheiro para usar o negócio da Evelyn. Ah, eu não tenho pet. Ah, mas eu poderia pegar uma postagem lá e colocar nos meus stories. Ou então indicar para um amigo meu. Não, eles não vão fazer. Então, eu sempre falo, vai começar o negócio, não conte comigo. Não conte com alguns familiares. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, fé e empreendedorismo andam junto. Porque fé é você acreditar no teu negócio que ninguém acredita, só você acredita, e você vai embora. E empreendedorismo é o quê? Nós andamos só. Muitas das vezes, caramba, não tem ninguém do meu lado. Não tem. É só você e seu marido e ponto final. E Deus abençoando. Então, você que vai começar um negócio, não conte com amigos, não conte com alguns familiares. O conselho que eu te dou, você vai começar um novo ciclo de amizade. E eu te garanto que muitos clientes teus virarão seus amigos ou quem sabe até parceiros para o teu negócio. Esse é um ponto muito interessante, porque realmente a Clickvet tinha lá o Instagram e tudo mais, o meu interagir, né, de falar ali com as pessoas, e Deus foi colocando pessoas na minha vida, como tu acabaste de falar, que vão virar teus parceiros, vão acreditar no negócio junto contigo ali. E hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas comigo que são conselheiros, são mentores, que vão dizendo o trajeto. Evelyn, é melhor fazer assim, bora fazer assim, porque já tem experiências. E isso foi no caminho, entendeu? Quando a gente se metia, eu, né, em evento e chegava lá, eu quero fazer pergunta, eu quero interagir, eu quero participar e eu gosto disso, entendeu? E até uma dica que eu deixo também para as pessoas em casa, façam perguntas, vão para eventos, para workshop, enfim, é uma palestra. Vá lá e faça a pergunta, anota o ponto que você achou mais importante, que você tem dúvida. As pessoas, elas gostam de responder. O WF é um exemplo que ele lá pelo direct me respondeu. Eu achava assim, pô, será que ele vai responder? Mas se não responder também, tá lá a mensagem. Agora tu vai contar pra gente aqui algo que tu me confidenciou, que, por exemplo, agora tu tá falando sobre a resposta que eu te dei lá no direct, mas também falaram para você, porque eu te respondi, falei e tal, e aí eu disse, cara, eu vou sentar contigo, a gente vai tomar um café para me entender um pouco mais a tua história, tal. Mas aí alguém chegou e falou assim, cara, ele não vai. Foi. Ele não vai te ouvir, ele não vai parar o tempo dele. Porque assim, tem gente que tá aqui nessa terra, eles estão para tirar as forças dos outros. Não é que eles não querem que tu faça. Eu não sei direito também. Talvez ele quisesse aquilo, mas ele não consegue fazer como você faz. Eu não sei o que é. Só Deus sabe. E aí, eu comentei, né? Tem esse cara aqui, ele tem um podcast e tudo mais, sei o quê. Eu tô fazendo uma intermediação com ele para ir lá e tal, espero que dê certo, não sei o quê. A pessoa falou assim, cara, esse cara aí, com tudo isso de seguidor, tu acha que ele vai te ouvir? Tu acha que ele vai parar o tempo dele para conversar contigo?
E eu só aqui me blindando já, porque quando eu encontro pessoas que sugam essa energia, assim, eu já vou me blindando e colocando, Senhor, coloca camadas de chumbo, de aço, os teus anjos, faz camadas em mim que essa pessoa não vai me atingir. E realmente hoje eu tenho, graças a Deus, uma capacidade de blindar minha mente quanto a essas coisas, que é assim de Deus. Eu não deixo mesmo entrar na minha mente, consciente, subconsciente, não deixo. Isso é legal. Então, eu não sei quem é a pessoa, a Eve, eu não só fui tomar o café com ela, mas como ela está aqui hoje como nossa convidada de honra no WFcast, contando a sua história, contando sobre a ClickVet. E fica de lição para você que está aí do outro lado. Um dia desse eu vi um vídeo e cabe exatamente no que você falou. Pessoas saradas ajudam pessoas. Pessoas que ainda são feridas, elas te puxam. Por quê? Porque às vezes é o que tu falou, às vezes não é nem com maldade. Eu entendo isso, às vezes não é com maldade. Mas como aquela pessoa foi ferida e ela não foi sarada, ela também não acredita que tu pode ter sido sarada, que tu pode conseguir, que tu vai conseguir, porque ela diz, não, tu não vai conseguir, porque ela quer te puxar para perto dela. Exato. Agora, pessoas que foram tratadas assim como você venceu dores, ou se você chega para alguém que vai conversar contigo, cara, você pode passar por isso. Ei, você pode chorar, é como aquela música diz, o choro dura uma noite, a alegria vem mas a alegria vem no amanhecer. Exato. Entende? E é muito também do que a ClickVet tem. Como ela tem esse relacionamento, essa questão da proximidade, a gente consegue até tratar assim, casos na ClickVet de tutores que chegam e conversam com a gente, tem aquela interação, eles convidam a gente para aniversário do pet. Olha só como você vê a importância dessa interação. Então, a gente tem esse tratamento com o tutor, né, com o pet dele, mas também tem um outro lado. Existe um médico ali que ele estudou pra caramba para ter qualidade no atendimento dele, assim como ele também quer fazer um atendimento de qualidade onde ele não encontra, às vezes, em muitos locais por onde ele passa, onde ele é explorado, enfim. Mas ele quer exercer aquela atividade dele com maestria, com qualidade, e a gente aqui na ClickVet também oferece essa oportunidade para esse médico veterinário trabalhar de uma forma muito mais atrativa, muito mais benéfica para ele, para a saúde mental até dele. Evelyn, você também nos confidenciou que você hoje está lendo a Bíblia e tal, e agora você está em Provérbios. Eu sou meio duvidoso para falar, suspeito para falar do provérbio, porque eu sou apaixonado por provérbio. E aí eu queria que tu, de alguma forma, algo que, por exemplo, que você leu lá e mexeu muito contigo e que tu pode trazer para o teu negócio. Você pode nos dizer algo que em provérbios, você, cara, eu li aquilo e não entendi, eu li aquilo mexeu muito comigo e hoje eu trago para o meu negócio, porque como eu sempre falo para você, muito ou 99%, a não ser 100%, do que eu exerço no meu negócio, eu trago da Bíblia. Que eu li em Provérbio, que eu li em Gênesis, em outros lugares, Salmo. Então, o que você aprendeu ali, que você tem aprendido ali, lendo o maior livro de todos, que é a Bíblia? É muito interessante isso daí, sabe, o WF, porque até então eu ainda não tinha lido a Bíblia. Eu conhecia de ouvir falar, né? Mas eu mesmo chegar ali, ler e tá por dentro das histórias, digamos assim, né? É muito mais interessante porque eu me coloco, eu me projeto para aquele local ali do que está acontecendo naquele momento, daquela leitura que eu estou fazendo. E hoje eu estou em Provérbios, né? Já li ali, passei Salmos, Gênesis, enfim. Gostei muito, eu sei que não é a primeira vez que eu vou fazer essa leitura, eu vou fazer várias e várias, com a bênção de Deus, muito mais. E eu pego muitas coisas dali e aplico no meu dia a dia com a ClickVet, né? Com as pessoas, porque é um negócio feito para pessoas e por pessoas, existe essa humanização dentro da ClickVet também. E do que eu aprendi, que foi assim um ponto bem chave na minha vida, seja forte e corajosa, porque eu estou contigo e te tirei do Egito. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. E esse Egito, né, para quem lê, ou para quem ainda vai ler, que ficou com curiosidade, não vou dar spoiler, que é para você ler também a Bíblia, é um local que não era bom, não era agradável. Então, quando eu estava naquela trilha de fazer faculdade, para fazer concurso e tudo mais, que era ali, né, o trajeto que eu estava pensando,
aquilo era um caminho para mim, tá? De Egito. Porque era um local que eu não ia me satisfazer profissionalmente, né? Então, Deus, já sabendo disso, me colocou para outro lado. E, por vezes, eu não vou mentir aqui, mas passou assim pela minha cabeça, cara, hoje tá difícil, porque é desafiador empreender, Sim. é desafiador, mas Deus está contigo, né? E aí, por vezes, graças a Deus, foi pensamento assim, um piscar de pensamento. Cara, mas e se eu fizesse aquele contrato, se eu pegar aquele serviço, sabe, do voltar? Aí, opa, eu sou teu Deus, que te tirei do Egito, não volta para lá, eu não quero que tu voltes para lá. Então, ô Senhor, é isso mesmo. Então, vou olhar aqui para frente. Então, seja forte e corajosa olhando para frente. Mas aí, exatamente o que aconteceu com o povo. Que tem um pastor amigo meu, que ele fala de uma forma bem direta, e eu entendo dessa forma. Ele disse que o problema não foi quando Deus tirou o povo do Egito. É que o povo que saiu de lá, o Egito não saiu deles. Então. Entendeu? Por isso, era para eles passarem, se eu não me engano, 40 dias. Eles passaram 40 anos no deserto, vagando no deserto, porque eles não entenderam o que Deus queria para eles. Eu acredito que isso aconteça muito na nossa vida. Às vezes, a Bíblia fala sobre isso, sobre provérbios, sobre você ser abençoado, e você Exato. Pode ser abençoado. Só que aí as pessoas falam, mas WF, por que eu não sou abençoado? Por que fulano não é abençoado? Cara, algo está errado. Porque a Bíblia também diz que Jesus veio para levar os nossos pecados, que morreu por nós, que levou tudo na cruz do nosso pecado, e que para que a gente usufruísse do melhor dessa terra. Uhum. Se você não está usufruindo do melhor dessa terra, algo está errado. Assim como aquele povo que saiu da escravidão, que Deus tirou ele, mas no meio do deserto eles ainda lembravam do Egito. Deus abençoando, Deus protegendo, Deus abrindo o Mar Vermelho e eles lembrando do Egito. Às vezes você está dentro de um propósito que Deus quer para ti, mas você está lembrando do Egito. E isso, graças a Deus, foram pensamentos... lá no início, né? Essa situação de lembrar disso foi lá no início, que é muito mais desafiador, né? O início sempre é muito mais desafiador. E por vezes, sim, eu pensei. Graças a Deus, hoje, eu não penso mais nisso, até porque a identidade, o saber a sua identidade, ela é muito forte, né? Porque você sabe realmente quem você é, o que Deus coloca no teu coração e o que Deus quer para ti. Então, se Deus quer que eu continue no projeto ClickVet, eu vou continuar, porque eu sei o que ele quer para mim, eu sei que a ClickVet, ela é grande, ela é gigantesca, ela está no Brasil todo, no mundo todo. E Deus colocou isso no meu coração. E eu te pergunto, né, já juntando a fé, o teu negócio, a ClickVet, hoje particularmente, onde você acredita que a ClickVet está, em que parâmetro, né, no teu entendimento como empreendedor, aonde você acredita que ela pode chegar e como você vai fazer para que isso aconteça? Uhum. Hoje Qual é esse diferencial que a ClickVet vai mostrar futuramente ou já mostra para os clientes para que se torne diferente de tudo que está por aí? Uhum. Hoje a ClickVet, a gente está numa fase de escalar. Então, a gente já, no mundo das startups que eu estava te falando, né? Então, a gente tem aqui em Belém atendimentos, que é onde a gente nasceu, né, em Belém. Então, a gente está fazendo pelos bastidores, desenvolvendo a nossa tecnologia para justamente crescer ainda mais. Aqui em Belém, aí já depois Ananindeua, pega a metropolitana, vai para o estado do Pará, o norte, a Amazônia, e eu vejo, como você falou, né, aonde tu vê que vocês podem chegar, eu vejo a ClickVet no Brasil todo, já assim, em pouco tempo, porque é um negócio disruptivo. A gente tem total capacidade de atuar em cada local onde tem um pet, porque aquele tutor quer cuidar do pet dele. Então, é um impacto. Qual é o impacto da ClickVet, Evelyn? É estar em todos os locais onde os tutores querem cuidar dos seus pets. E aí depois tem o braço social, o braço de saúde pública também, mas o impacto é esse. E com isso a gente consegue, sim, no Brasil todo, quiçá no mundo todo, Deus aí colocando no meu coração, a gente atuar ajudando os tutores a cuidarem dos seus pets. Eu perguntei para ti um pouco lá no começo e vou fazer a pergunta, porque eu acho que, de uma certa forma, eu fiz outra pergunta em cima, acabou tu não respondendo. Por exemplo, como é que faz para os pais de pet, por exemplo, ao invés de buscar diretamente com
o veterinário, ou com a clínica, ou sei lá, com aonde vai fazer a tosa e tudo, e buscar vocês. Por exemplo, vai encontrar onde? É um site? É uma rede social? É um telefone? Como é que tu faz essa integração, entendeu? Para que o cliente, cara, exatamente, já busca a ClickVet ao invés de buscar ajuda diretamente. Sim. Hoje a gente está no canal do Instagram, o nosso site, a gente tem o nosso site, clickvet.com.br, seja.clickvet.com.br, onde você consegue entrar em contato com a gente e aí a gente vai disponibilizar ali já dias e horários que é melhor para você, que é melhor ali para o teu fluxo do dia a dia, para o atendimento acontecer. Atualmente a gente está assim. Esse contato é todo online diretamente ou entra primeiro online, vocês vão na casa do cliente para entender, ou tudo funciona online? É por parte. Então, por exemplo, assim, hoje o Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele te obriga a ter uma consulta presencial. Ou seja, o nosso primeiro contato com o pet ele tem que ser presencial, para o médico conhecer de fato, ver ali parâmetros, né, daquele pet naquele momento. E a partir daí pode ser teleconsulta, que a gente também tem dentro da ClickVet. Então, o tutor chega, a gente faz essa intermediação com o médico veterinário, fazendo o agendamento, né? Qual é o dia que é melhor para o WF? Que ele vai estar em casa, porque tu é o tutor, é tu que tem que me dizer, não é, por exemplo, a tua tia que não tem contato todo dia. Então, é indicado que o próprio tutor esteja na hora da consulta, né? Sim. Isso é um fato. E aí, o médico vai lá, faz aquela consulta, vê os parâmetros. A partir daí, se inicia exames, se inicia o protocolo, se for o caso, vacinal, enfim. E depois pode ser, sim, solicitado os parceiros, que a gente falou lá atrás, e também solicitado a questão de telemedicina. Olha, ele não tá legal assim. Dá pra gente fazer uma vídeo pra gente ver como que tá? Qual os parceiros hoje que a ClickVet tem? Tipo... Então, nós temos o adestrador, a gente tem o cara que vai passear com o teu pet, se tu não tem tempo de passear com ele, tem o passeador, porque isso tudo faz com que o pet ele fique bem, é o bem-estar do pet que eu falei lá no início. Então, um pet que fica em casa o dia todo, sozinho às vezes, e você chega cansado, não vai passear com o teu pet, cara, é tudo que ele quer. Ele quer passear com o dono e isso é a maior alegria para ele, entendeu? Só você dar comida e água, isso não é cuidar, gente. Realmente não é. Então, tem ali meios. Já não tenho tempo, Evelyn, não tenho tempo nunca. Poxa, tem um cara que vai só passear com o teu pet, tu pode falar com a gente na ClickVet que ele vai aí, entendeu? Então, tem ali o cara da alimentação natural, que eu te falei, e pessoas que vai só fazer curativo. Se teu pet passou por uma cirurgia, lembra que o Apollo teve, conseguiu lamber, infeccionou? Hoje, eu tenho esse parceiro que vai na casa da pessoa só fazer o curativo, para o pet não lamber, né? O tutor às vezes não tem o jeito para fazer, entendeu? E aí eu tenho esse tipo de parceiro também na ClickVet. Entendi. E, Evelyn, a gente sempre faz uma pergunta crucial para todo o nosso convidado, né? E eu vou fazer para você essa pergunta e você vai olhar para ali, para aquela câmera, responder. O que é Deus para você? Deus é tudo na minha vida. Eu não consigo me ver hoje sem a presença de Deus. E eu vejo, WF, que muitas pessoas ainda não têm a presença de Deus na sua vida. E todo dia eu oro, faço meu devocional com meu marido de manhã, e a gente ora falando assim, Senhor, nos usa como um instrumento para chegar nessas pessoas que ainda não te conhecem. Então hoje Deus é o ar que eu respiro. Sem ar, a gente não está vivo, né? Então, Deus é tudo na minha vida. É muito mais, assim. Não tem uma palavra, mas o tudo já representa o que a gente, como homens, né, seres humanos aqui na Terra, consegue falar. Deus é tudo para mim. E quando você lembra Deus, o que vem na tua cabeça? Uma palavra, um sentimento? Principalmente paz. Hoje eu tenho no meu quarto os frutos do Espírito, né? Fixos mesmo, assim, na parede. Então, quais são os frutos do Espírito? É bondade, benignidade, alegria,
paz, domínio próprio, cuidar da mente é importantíssimo. Então, é você cuidar da sua casa para Deus habitar em ti. Então, Deus para mim é paz, é alegria, é estar em ambientes onde quando você chega, você já transforma. Se o ambiente não está legal, você já transforma porque você tem Deus no seu coração. Isso para mim é muito importante. Tem gente que já falou assim para mim, Evelyn, tu só vive sorrindo e tal, você não tem problema. Cara, todo mundo tem. Mas nossa, então se Deus habita em mim, e isso, graças a Deus, é um dom, Deus dá dons pra gente, né? É um dom que eu tenho desde antes de ser cristã. Estar no local e estar alegre, e estar ali tirando o sorriso das pessoas. Isso para mim é importante. E hoje se intensifica ainda mais porque eu sei quem habita em mim. Então, a luz que as pessoas veem em mim não é minha, é de Deus. Entendeu? A luz que as pessoas veem no meu projeto não é minha, é de Deus. Então, é um projeto que dá certo porque é Deus que está na frente. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu pergunto para algumas pessoas, e do que tu estava me respondendo, eu lembrei. E exatamente está aqui no nosso podcast. O que é fé para você? E outra, o que é fé para você e se você tem fé? Hoje eu consigo te falar que eu tenho fé de acreditar nas coisas que eu não vejo, né? Ter a certeza de que aquilo vai acontecer, porque Deus é o dono da prata, do ouro. Eu sou filha. Se eu sou filha, eu sou herdeira em vida dele. Então, a fé, para mim, é acreditar. E eu acredito em Deus, acredito no que Ele tem para mim, no que Ele tem para o meu projeto, no que Ele tem para nós como irmãos em Cristo. Então, cara, quando eu vejo alguém prosperando, comprando uma Porsche, comprando um helicóptero, que tem pessoas no meu meio que têm essas condições, cara, eu bato palma, eu dou glória a Deus, que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa, sabe? Porque ela transborda. Porque ela fazendo isso, essas pessoas que eu tô te falando que estão fazendo isso, elas compram cestas básicas para ajudar outras pessoas. Eu não tô falando somente disso, Sim. né? Oram também pelas pessoas e tudo mais. E a prosperidade, como tu falaste lá no início, é isso, é você... Não é dinheiro, gente. Prosperidade, dinheiro é consequência de tudo que você está vivendo em harmonia com Deus e na terra. Eu tenho um mentor que eu sigo, que é o Geraldo Fino, ele fala que se as pessoas entenderem que é tão fácil ganhar dinheiro, as pessoas não iam dar essa tanta dificuldade para o dinheiro, porque dinheiro é muito fácil, cara. Quer ganhar dinheiro? Comece a acordar cedo. Trabalha, o dia tem 24 horas, trabalha 18 horas, 20 horas por dia. Duvido você não ganhar dinheiro. Então, dinheiro é fácil de ganhar. Prosperidade não. Prosperidade é diferente. Então, eu tenho uma oração que eu sempre falo para todo mundo que eu faço. Cara, faz essa oração. Eu sempre oro, Senhor, me abençoe, que eu fique tão rico, tão rico, tão rico, que o Senhor use meu dinheiro para abençoar vidas. Exato. É isso, cara. Eu não tenho apego pelo dinheiro. Quem me conhece sabe, eu não tenho apego pelo dinheiro. Eu não tenho apego por bem material. Se tiver que vender, para recomeçar, eu começo sem problema nenhum. Tá? E é muito interessante também o WF, porque, por exemplo, aquela pessoa que me falou assim, cara, esse cara não vai falar contigo. Mostra que mesmo você tendo as condições que você tem hoje, né, que é muito diferente de anos atrás, né, quando você talvez não conhecia Jesus, enfim, ou não tinha esse entendimento, né, de Deus te usar para tu abençoar essa outra pessoa. Mostra que não é somente todo mundo que já está aqui em cima. É você alavancar outros também. E é isso que a gente está fazendo aqui. Alavancando as pessoas que estão assistindo a gente, que têm um negócio ou que são uma ideia de negócio, mas elas não sabem por onde começar. Então, a gente vai dando meios, né, para as pessoas seguirem também. E é exatamente o que tu falou. A tua fé te trouxe até aqui. Exato. E isso serve para quem está do outro lado, que talvez não acredite. Poxa, eu queria tanto estar lá, mas não, acho que ele não vai me convidar, ou não, a minha história não é legal.
entende que a tua história é legal, que sempre vai ter alguém necessitando e precisando ouvir a tua história. Assim como a da Evelyn, assim como a da ClickVet, através do Apollo. Exato. Através de uma dor. Ela entendeu esse negócio. Exato. Né? Então, Evelyn, a gente está finalizando aqui, Nossa, a hora passa já? muito rápido, mas aí a gente vai dar espaço. Primeiramente, a gente tem um presente aqui para ti, que eu vou te mostrar aqui no final. Legal. Nosso patrocinador, né, a WF Imports, a melhor loja de importado do Brasil, e tem um presente aqui para você. Obrigada. Tá bom? E a WF Imports que faz também o WF Cash funcionar, porque se não tiver patrocinador, não vai funcionar. É verdade. Né? Então, agora também eu te dou a oportunidade de você falar para as pessoas, telefone, WhatsApp, Instagram, site, tudo que você quiser falar e mostrar qual é, porque as pessoas vão ter que ligar, porque as pessoas vão ter que buscar a ClickVet. A oportunidade de você falar para eles aí. Ótimo. Eu quero falar para você que tem um pet e quer cuidar dele ainda mais. Se ele é teu filho, de verdade, tu queres cuidar ainda mais dele, trazer muito mais bem-estar e conforto para ti e para ele, vem ser ClickVet com a gente, né? Você consegue encontrar a gente no Instagram, seja.clickvet. Dali você já vai ver que tem o site, tem o YouTube, a gente tem TikTok também, seja.clickvet. Você vai sempre encontrar assim. E o nosso WhatsApp, você fala com a gente também, é o 999-8530-5677. Você vai falar comigo e a gente vai trocar uma ideia para levar logo o médico veterinário na tua casa, para ver como é que tá a saúde do teu pet, para o teu pet viver muito mais tempo contigo. O site, deu site? O site é clickvet.com.br. E agora a gente está indo para o final, mas a gente sempre tem a última. A última é o seguinte, Evelyn. Você vai olhar para aquela câmera, tá? E aí é a oportunidade de você deixar uma frase, uma mensagem, uma dica, algo que você olhasse para aquela câmera, que o mundo estivesse te vendo agora e você não poderia passar por aqui sem deixar isso para essas pessoas. Certo. Eu fiquei pensando sobre essa possível pergunta e Deus colocou no meu coração a seguinte frase: de você cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Teu corpo por quê? Porque é templo do Espírito Santo. Então você tem que acordar cedo, você tem que se alimentar bem, se hidratar, porque é Deus que habita em ti. Você cuidar da tua alma, que é a tua mente. Te blinda das coisas ruins. Para de assistir vídeos que não vão te edificar. Usa as coisas que a internet, enfim, inteligência artificial, para o bem, para o teu bem e para o bem do teu próximo. E cuida do teu espírito, se conectando a todo momento, não só todo dia, todo momento com Deus, que isso você vai, com certeza, ir para o próximo nível bem mais alto e sempre mais alto, mais alto. Que legal, é isso aí, cara. Então, Evelyn, você estava falando, eu lembrei aqui de uma frase que eu tinha... eu sempre, algumas coisas que eu gosto, eu salvo, para depois eu ler em algum momento, ou postar em algum momento. E a gente estava falando muito sobre a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não está no que a gente conquista sozinho, mas no que a gente constrói junto. Então, se não for para eu estar nessa vida aqui, servindo de alguma forma para abençoar outras vidas, eu sempre falo, Senhor, que o Senhor me leve. Se não for para me ser canal de bênção, que o Senhor me leve. Então, a gente está aqui para ajudar, não para prejudicar. Então, você que está aí do outro lado, assim como a Evelyn, assim como alguém disse, não, você não vai conseguir, não vai falar com você, e ela está aqui. Você também pode acreditar. Assim como a Evelyn está aqui contando a história dela, você também pode acreditar que você estará aqui com o nosso convidado, tá? Então, só entregue, só confie. E né? faz a tua parte. E faça né? a sua parte. A sua parte você tem que fazer. A parte de Deus deixa com ele, que ele vai fazer muito melhor que nós. Exatamente. Tá? Então, a gente queria agradecer a Evelyn de coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu projeto ClickVet, tá? Então, vamos lá, galera. WF Cash, Fé e Empreendedorismo, lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. O que você vê por lá e você gostou, marca a gente nas nossas redes sociais, o Anderson_Frois. Que Deus abençoe, tamo junto. É nóis.